Boa noite, queridos companheiros, aqueles que representam o poder público aqui de Batiba. Boa noite, os internautas que nos acompanham pelos canais que reproduzem esse momento tão especial para a gente. E uma boa noite especial para aqueles que estão visitando, que não são espíritas, que vieram nos prestigiar nessa noite tão importante de comemoração e de confraternização. A gente gostaria de trabalhar o tema Jesus à porta, Kardec à chave. Mas eu queria introduzir esse pequeno comentário de 40 minutos, aproximadamente, convidando os companheiros a nos lembrarmos de um fato, um episódio muito interessante, que teria acontecido a partir do ano de 1854. Um fenômeno extrafísico, registrado pela imprensa daqueles dias, acontecera na Europa e, em especial, em Paris. Ficaria conhecido e fotografado pelo nome de mesas girantes. As mesas se erguiam no ar sem nenhuma ação mecânica. E é claro que aquele episódio, no primeiro momento, tomou um volume de algo que seria um entretenimento. E aquelas mesas flutuavam nos restaurantes, nos bares, nos cafés, e as pessoas iam até ali para assistirem algo, no mínimo, impressionante. Só que, após algum tempo, essas mesas começaram a responder perguntas. Sou muito curioso. Perguntas frívolas, a bem verdade. Alguém dizia assim para a mesa: eu sou casado ou solteiro? Se eu sou casado, dê 2 batidas no chão com os seus pés. Se eu sou solteiro, dê uma só. E a mesa respondia, e a mesa acertava. E aquilo virou um espetáculo. As pessoas iam, sorriam e se divertiam. Mas a verdade é que aquele fenômeno tinha uma outra proposta. A proposta era despertar alguns homens que estavam encarnados naquele momento no planeta Terra, que tinham uma missão. A missão era descobrir, por detrás daquela brincadeira, algo muito mais sério. E dentre esses homens, um pedagogo já conhecido, escritor de vários livros, chamado Hippolyte Léon Denis Rivaio. Viria mais tarde a ser conhecido pelo nome de Allan Kardec. E ele começou a questionar. Ele era adepto do magnetismo, ele sabia que pelo poder mental pode-se mover objetos, mas quando ele ficou sabendo que aquela mesa respondia perguntas, a indagação que ele lhe fez foi assim: uma mesa ela pode levitar, mas para responder perguntas é preciso que um ser inteligente esteja por detrás dessa mesa. E foi buscando uma investigação científica que ele descobriu que seres inteligentes, fora do corpo material, enviados pelo próprio Jesus, teria como tarefa nos trazer uma doutrina capaz de unir os corações dos homens. Há uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 36, onde está dito que um dia nós seremos um só rebanho e teremos um único pastor. Eu fico imaginando que esses dias, no futuro, serão realidade, mas que esses dias que virão precisam ser conquistados agora. E o Cristo, então, através da orientação de espíritos mais elevados, que já aprenderam a amar, trouxeram por meio de Allan Kardec uma doutrina, a doutrina dos espíritos. Doutrina essa que vai, acima de tudo, apresentar Jesus como sendo a porta. A palavra do Cristo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, onde ele vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É claro que nós não queremos aqui trazer nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de contrariedade e nem nenhum confronto, mas apenas convidar a todos a mantermos a mente aberta para as palavras do Cristo que estão exaradas no seu Evangelho. A gente tem no Brasil, de maneira oficial, 23 traduções da Bíblia, 23. Mas esse texto ele é um dos que aparecem com uma hegemonia bem constante. A palavra do Cristo: eu sou a porta, e é aquele que entrar por mim
salvar-se-á. A ideia de Jesus, a fala do Cristo, onde ele enfaticamente declara que salvação é uma conquista, que o trabalho que fazemos dentro do nosso próprio coração, de tentar nos ajustar às leis divinas, isso é a salvação. A salvação seria aprendermos a amar. A salvação seria quando a gente entender, então, em Jesus o nosso modelo, o nosso exemplo, e procurar honestamente segui-lo na vida, no nosso dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na família, onde quer que estejamos, no próprio trânsito ou então numa Câmara de Vereadores, que votam leis que podem beneficiar os mais necessitados. Observemos, queridos, então, que ele diz ser a porta. E no meu raciocínio aqui, breve raciocínio, qualquer porta leva a um caminho. E poderíamos questionar que caminho é esse que o Cristo veio oferecer. Num determinado momento da sua história, do seu evangelho, ele teria se declarado ser o caminho. É lá em João, capítulo 16, onde ele vai dizer que eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então ele se intitula a porta, mas ele também se intitula o caminho. Esse caminho seria Jesus, esse caminho seria o evangelho de luz que ele nos pregou. Meus irmãos, o evangelho desafiador. Porque eu penso que, independente de religiosidade aqui, não seria fácil a gente perdoar 70 vezes 7. Será que se perguntássemos aqui aos internautas, alguém acha fácil perdoar 70 vezes 7? Alguém acha fácil pagar o mal com o bem? Não? Alguém acha fácil amar inimigos? Alguém acha fácil, para se tornar grande no reino de Deus, se tornar servidor? Meus irmãos, são desafios. No entanto, desafios possíveis ao longo da evolução do Espírito. Desafios possíveis à medida que a gente compreende a necessidade de investir em auto-melhoramento e, voltando lá na questão em voga, procurar salvar-se. Então, nós podemos nos salvar através do caminho que é o próprio Jesus. Numa outra passagem paralela e falando de caminho, esse caminho o evangelho, esse caminho o próprio Cristo, então um caminho de redenção que nós escolhemos percorrer, um caminho desafiador, um caminho que não é fácil, mas um caminho possível, à medida que nós entendemos a importância de sermos parte de uma sociedade e colaborar com o nosso melhor sempre, em tudo e o tempo todo. Uma outra fala do Cristo paralela a essa está inserida no Sermão da Montanha, quando ele fala dos dois caminhos. Ele diz que haveria, esse texto está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. O caminho da facilidade não é o caminho proposto por Jesus. O nosso caminho, meus irmãos, de desafios a ser assumidos no Evangelho do Cristo, é tentar ser profundamente honesto com a gente mesmo e lançar um olhar sincero sobre o que nós sentimos, descobrindo quem somos e nos desafiando a ingressar num processo de mudança. Na verdade, o caminho da facilidade nunca foi proposto ao cristão. Pelo contrário, quando Cristo iniciou o seu ministério, que ele orientou os seus primeiros 12 apóstolos, ele teria dito que os enviaria como ovelhas ao meio de lobos. A imagem de ovelhas no meio de lobos não parece situação de facilidades. Mas, na verdade, esses lobos estão dentro da gente mesmo. Na verdade, nós nos propomos a ser ovelhas para conquistar a pacificação, para conquistar a mansietude, para conquistar dentro de nós mesmos esse autocontrole que nos levará a entender que é preciso transformar o mundo num lugar melhor. E essa mudança começa quando transforma o meu mundo interior no mundo melhor. E a marca será por meio do amor. Então, observe que o caminho é uma escolha que pode nos levar a encontrar felicidade ou dor. Allan Kardec, esse codificador do Espiritismo, ele escreveu, e o primeiro livro foi lançado em 18 de abril de 1857, e esse livro tem como título
o Livro dos Espíritos, Allan Kardec não assume a autoria do livro, porque ele simplesmente fez uma pesquisa com perguntas e respostas e apresentou à humanidade essa nova doutrina que será capaz de nos unir como irmãos, independente de cor de pele, nacionalidade, religiosidade, condição financeira ou qualquer outra diferença. A proposta, então, do convite a nos tornarmos irmãos e avançarmos para que um dia o mundo seja um planeta de fraternidade. Mas, enfim, nesse mesmo contexto, ele vai trabalhar uma questão que é a 614, onde Allan Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que o homem só é infeliz quando ele está afastado das leis de Deus. Se a grande lei, como bem colocou a nossa irmã, é a 648, a lei de amor, justiça e caridade, meus irmãos, todas as vezes, independente de religiosidade aqui, que nos afastamos de Deus, nos afastamos da justiça, do amor e da caridade, a colheita que fazemos em nós mesmos é a infelicidade. Mas o contrário é verdadeiro. Por isso que lá atrás, lá no passado, há aproximadamente 3.270 anos, Moisés, no deserto, com o povo hebreu, ainda um povo rebelde, inconformado com aquela situação de andar em círculos que levaria próximos a 40 anos, Moisés diz assim, um questionamento daqueles dias que são atuais. São questionamentos atuais. Ele dizia assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando escolheres seguirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, quando preferirdes não seguir os mandamentos e vos inclinardes a outros deuses que não conheceis. Naquelas épocas, os deuses dos egípcios, os deuses das terras conquistadas, mas hoje talvez o Deus da sexualidade, o Deus do materialismo, o Deus da ganância, o Deus que nos afasta das pessoas. Mas era uma escolha, meus irmãos, bênção e maldição são escolhas. A vida é uma consequência. O Espiritismo vem com muita propriedade nos afirmar isso quando ele trabalha e aprofunda uma lei moral chamada lei de causa e efeito. Meus irmãos, independente de religião, repetindo mais uma vez, nós colhemos o que semeamos. Se nós queremos colher manjericão, lá naquele potinho de vidro, na área de serviço, para quando fizer o macarrão, sentir-se dono do manjericão, precisamos plantar manjericão. Porque se plantarmos salsinha, colheremos salsinha. Nós somos resultados. Deus não castiga e Deus não pune. Deus apenas nos ofereceu leis. Leis essas que, se eu escolho seguir, eu encontraria a felicidade e a paz. Mas leis essas que, se eu contrariá-las, eu irei encontrar a perturbação, a infelicidade, talvez um sofrimento e uma dor. Então, diante desse fato, meus irmãos, diante do conhecimento espírita, nós somos convidados a repensar as escolhas que temos feito. Há uma frase atribuída a Benjamin Franklin, e Franklin foi um famoso americano do século XVII, onde ele dizia que a maior loucura, a maior insanidade que um homem pode fazer é continuar semeando, fazendo aquilo que ele sempre fez e querer colher resultados diferentes. Se nós formos honestos e olhar para nós mesmos e perceber que há ainda infelicidades, por certo, deveríamos compreender que estamos infringindo alguma lei de Deus, mas que isso pode ser mudado. A proposta do Cristo sempre foi e sempre será nos disponibilizar a possibilidade de arrependimento. Nós podemos voltar atrás. Mas o Senhor é a porta. Seguindo o meu raciocínio, Ele é a porta que leva à vida. Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. E eu me lembrei de um episódio, uma fala de Pedro. Talvez Pedro tenha sido o principal apóstolo de Jesus, pelo menos ele era o mais velho, foi ele que coordenou o colégio apostólico, foi ele que cedeu a sua casa para se transformar na casa do caminho, para atender necessitados e para começar a pregar o evangelho de uma maneira amorosa a todos aqueles que ali batiam a porta. E em determinado momento da história, ele é convidado por Jesus a responder um questionamento.
eram aqueles primeiros momentos do Evangelho, onde nos foi revelada as perseguições. Começaram, meus irmãos, a perseguir a Jesus. O motivo financeiro. O motivo financeiro. O Cristo, com a sua doutrina de valorizar o outro, fazia com que muitos se tornassem adeptos. E esses adeptos vinham do farisaísmo. E aquilo incomodava. A receita havia diminuído e começaram a persegui-lo. E imaginavam que, se pudesse matá-lo, tirariam do caminho e tudo voltaria ao normal. Mas, na verdade, embora tenham conseguido, não conseguiram apagar os rastros de amor que o Rabi da Galileia nos deixou. Meus irmãos, ações de amor jamais serão esquecidas. É uma frase do Abraham Lincoln, né? Lincoln diz que as pessoas vão esquecer tudo que você lhes disser. Um dia elas podem esquecer tudo que você lhes fizer, mas jamais esquecerão o que você as fizer sentir. A marca do Cristo é o amor. A grande lei, a lei do amor. E aqui, meus irmãos, nesse momento difícil das perseguições, alguns começaram a abandonar o projeto. Então Jesus reuniu aqueles 12 que iriam dar seguimento à pregação do Evangelho para transformar o mundo, no mundo de amor, esse mundo que um dia nós vivenciaremos. Ele reúne os 12 e também os questiona dizendo: olha, tem um grupo abandonando. Não quereis vós abandonar também? E é quando Pedro, então, deixa aquela pérola, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Há uma tradução da Bíblia que diz: só tu tens as palavras da vida eterna. Aquele pescador rude de Cafarnaum havia compreendido que a proposta de Jesus de vida abundante não seria uma vida material, mas os sentimentos interiores de aquisições morais que nos aproximam de um homem e de um ser melhor. O Cristo veio ao planeta para nos ensinar a amar. Ele veio para deixar o Evangelho e, mais que isso, ele veio para dar provas da imortalidade. Por isso que nós não, naquele primeiro momento, éramos incapazes de compreendê-lo. Meus irmãos, imaginam o mundo da barbárie. Um mundo onde o que se fazia era movido pela violência. Era assim que nós éramos. Foi assim que nós fomos. E muitas vezes hoje acessamos o mundo interior e relembramos desse homem vingativo, cruel, que muitas vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas, enfim, quando Cristo veio ao planeta, nós não o compreendemos. Não entendemos que ele era a porta, que o caminho que oferecia era o seu evangelho de luz e de amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos. Nós o matamos. Compreensível a morte do Cristo. Isaías, o profeta, já havia dito várias vezes que nós o mataríamos. E mesmo assim ele veio, sabendo que iria ser morto. Por isso que João Evangelista, escrevendo o Evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Na visão espírita, a gente entende ser Jesus o Cristo da Terra, o espírito de maior evolução moral que veio a esse planeta com a finalidade de nos deixar um caminho a ser seguido e nos ensinar que a vida não termina com a morte. Nos provar a imortalidade. Sim, porque ele foi crucificado. As pessoas o viram morrer às 15 horas daquela sexta-feira fatídica para a história da humanidade. Mas no domingo, à noite, ele reaparece e se materializa ante os seus discípulos, que compreenderam mais uma vez que a grande proposta do Cristo é uma proposta de evolução do espírito e não apenas benefícios materiais. Mas nós não o entendemos e nós o matamos. Mais tarde, no século III, quando a igreja já avançava na doutrina do Cristo, mais uma vez, em nome da ganância, em nome do egoísmo, em nome do desejo de poder, nós, mais uma vez, o traímos. Quando o imperador romano teria vendo que o cristianismo crescia abruptamente, preocupado, imaginando que se aqueles homens se organizassem de alguma maneira, podia comprometer a governabilidade do Império Romano, resolveu adotar a religião cristã como sendo oficial do Império Romano. E sabe o que ele fez? Ele convidou a cúpula da igreja,
os principais nomes e lhes ofereceu um lugar na corte, uma roupa diferenciada, uma cadeira diferente, alimentos fartos, e naqueles dias nós cedemos. E mais uma vez traremos o Cristo. Mais para frente, ainda no começo do século XI, nós montamos um exército e matamos nas cruzadas em nome de Jesus. Na verdade, nós não entendemos o cristianismo. Na verdade, ele nunca fracassou, mas nós, como cristãos, fracassamos. Até porque, segundo o próprio Jesus, em João 13,35, a marca do cristão deve ser o amor. Ele dizia: os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. Meus queridos, não adianta usar uma camiseta com o nome de Jesus, não adianta adesivar o espelho, o vidro do carro, não adianta fazer uma dolorosa tatuagem nas costas com o nome de Jesus, se nós não o trazemos para o nosso coração. Independente de religião, de qualquer denominação, se o Cristo não influenciar os meus relacionamentos, as minhas escolhas, o meu dia a dia, eu preciso repensar a minha posição religiosa. Pois bem, queridos, para a gente começar a parte segunda do meu raciocínio aqui, nós traímos a Jesus e não o compreendemos. A história poderia ter acabado, mas eu quero dizer para os companheiros que Jesus nos ama profundamente. Ele nos aceita como somos e Ele nos quer e quis dar-nos mais uma oportunidade, para que nós seguíssemos uma caminhada onde pudéssemos efetivamente aprender a amar e encontrar a felicidade. E foi por isso que as mesas começaram a levitar. Foi por isso que homens chamados à atenção para aquele fenômeno descobriram uma doutrina que será capaz de unir a todos como irmãos. E observe, queridos, que nesse processo, nesse projeto, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros que compõem o compêndio de livros que apresentaram o Espiritismo, Allan Kardec vai falar do objetivo do Espiritismo e o objetivo da obra. E diz assim, que os objetivos daquela obra vão dividir os ensinos do Cristo em 5 pontos. Primeiro, ele vai dizer, podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Esse que você tem na Bíblia, os 4 evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, segundo, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para a construção dos seus dogmas e, por fim, o ensino moral. E Kardec faz uma observação interessante. Ele diz assim, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável e, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Então, o Espiritismo vem como sendo um ponto de equilíbrio entre as religiões. Meus irmãos, talvez hoje isso pareça uma utopia, mas mais cedo ou mais tarde, o ser racional que nós somos entenderá que não resolveremos as questões da humanidade com a violência nem com a guerra. Não. A humanidade tem provado isso, nós temos visto isso, a história tem nos mostrado que um dia será preciso reconsiderar essa posição e tentar resolver as questões puramente pelo amor. É preciso amar. E o ensino moral do Cristo, acima de tudo, é o convite ao amor. Quando aquele doutor da lei o inquire, perguntando qual seria o grande mandamento da lei, qual o maior mandamento da lei, a gente não está diante de uma pergunta fácil, não. Porque o Código Mosaico, ele conta de mais de 5.000 artigos. Mais de 5.000 artigos. E a pergunta é, qual o maior de todos esses mandamentos? E o Cristo vai, então, usando da Torá, ele vai buscar no livro de Deuteronômio e vai dizer que o grande primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. Meus irmãos, esqueçam a religião, lembre-se disso. Amar a Deus acima de tudo, acima do problema, acima da doença, acima da dificuldade financeira, acima de qualquer questão que seja. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas ele faz um adendo. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Ele lançou mão do livro de Levítico, o livro das leis do povo hebreu. Então, os 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo
e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Um convite ao alto amor, um convite à autoestima, um convite a aceitarmos como somos, um convite a adentrarmos um projeto de auto-melhoramento moral para sentirmos e gostarmos mais de nós mesmos. Após alguns anos de ministério, na verdade, segundo os teólogos modernos, 3 anos e 4 meses, o Rabi traria um novo mandamento, depois que ele convive com os discípulos e demonstra o que é o amor. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus agora se coloca como sendo exemplo de amor. Meus irmãos, será que nós podemos ter a coragem de questionar o meu grau de amor? Será que o meu amor se assemelha com o de Jesus? Qual era o amor do Cristo? O amor incondicional. O amor que não impunha condições. Só um fato, para não me delongar muito. Certa ocasião, um centurião romano, e o centurião romano era o chefe de uma guarda de 100 soldados romanos. Os romanos invadiram as terras dos judeus, tomaram à força a terra dos judeus. Eles eram escravizados, a tal ponto que, se, por exemplo, um soldado romano resolvesse bater no hebreu, sem razão alguma, e se o hebreu reagisse, ele poderia ser condenado à morte. Eles eram humilhados. Mas esse centurião romano, ele tinha um servo que estava doente. E esse servo provavelmente era grego. Quando Roma invadiu a Grécia, ela trouxe os intelectuais escravizados para serem professores de seus filhos. Não eram nada bobos, né? Trouxeram os gregos. E a relação devia ter durado algumas décadas. E agora aquele servo está doente, já havia uma afetividade, embora servo, e ele ficou sabendo que um certo Galileu, um judeu, curava doentes. Ora, ele vai procurar por Jesus, ele é romano, ele é centurião, ele oprime o povo judeu, mas ele vai até Jesus. E sabe o que o Cristo faz, meus irmãos? Cura aquele servo. Recebe aquele homem e cura. Porque o Cristo não olha a religião. Religião fomos nós que criamos. Se você quiser definir, o Cristo era judeu. Mas ele não teve religião, ele não criou nada, ele simplesmente demonstrou o amor. O Cristo não olhava a aparência física, ele não olhava o status, ele olhava o coração. É por isso, meus irmãos, que nossa proposta, como espírita que somos, é avançar para resgatar a essência do ensino do Cristo. Haverá um dia, e nós daremos testemunho disso, aonde não fará diferença que religião que eu haverei de seguir. Um dia nós entenderemos que a religião mais importante é o amor. E se nós amarmos, estamos vivenciando o amor de Deus. João Evangelista escreveu uma carta para a igreja da Ásia Menor, e no capítulo de número 4, ele vai definir, trazer a melhor definição de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Meus irmãos, se nós amamos, nós pertencemos a Deus. Se afastamos do amor, não pertencemos mais a Deus, mas às sombras interiores que trazemos ainda desse velho homem. Então, qual é a proposta do Espiritismo? Nos convidar a amar de novo, a exemplo de Jesus. Nesse livro citado, o Livro dos Espíritos, a questão principal, a questão central do livro é a 625, aonde Kardec vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta é Jesus. O desafio, meus irmãos, é a gente adotar Jesus como modelo e como guia pessoal. E aprender a amar nos moldes que o Senhor nos deixou. E transformar o seu evangelho, desafiador é verdade, numa realidade vivencial, no cotidiano. Até que ponto, meus irmãos, essa maturidade espiritual vai um dia pertencer a todos nós? Não sei quando, mas ela começa quando eu entendo que não há diferença entre nenhum de nós. A pandemia do coronavírus veio trazer algumas lições, não é? E a gente pode percebemos que todos nós somos iguais. Me lembro no momento mais difícil da pandemia, quando em uma entrevista, uma filha de um banqueiro português, um dos homens mais ricos de Portugal, e a filha fazia uma declaração
a um repórter na TV, ela dizia: meu pai teve tudo, carros, ilhas, casas, mansões, teve tudo, e morreu pedindo ar. Todos nós somos iguais, independente de credo religioso, de condição financeira. O Cristo nos vê assim. E o valor que Ele nos dá é quanto mais eu amo, quanto mais eu tento amar melhor. É essa a proposta. Então o Espiritismo vem nos propor um novo caminho. Por isso Kardec, a chave. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Na intenção de resgatar essa essência clara, racional do Evangelho do Cristo, onde nós somos resultados. E não podemos, meus irmãos, nos omitir disso. Nós, se formos honestos, olharemos os nossos corações e veremos que há nele ainda resíduos, sim, de vingança, sentimentos ruins, de inveja, mas que podem ser vencidos à medida que nós resolvemos trabalhar e transformar o Evangelho em nossa própria realidade. O apóstolo Paulo, ele também fez parte da codificação de Kardec. O apóstolo Paulo, desencarnado, ele assina na codificação como Paulo Apóstolo. Foi um dos nomes que contribuiu com inúmeras mensagens, espíritos mais evoluídos, para que a gente pudesse resgatar a compreensão do desafio que o Cristo nos propôs, de sermos cada dia um pouco melhores. E esse Paulo de Tarso, quando ele estava encarnado, escreveu uma carta à Igreja dos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, onde Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Meus irmãos, que lei do Cristo é essa que Paulo está se referindo? A lei do amor, a lei do amor, a lei de João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nessas traduções da Bíblia, dessas 23 traduções da Bíblia, e eu posso falar de cadeira, eu tenho 7 delas, há textos que não correspondem a um outro texto da Bíblia diferente. Há traduções que vão ser, ao longo da história, modificadas de acordo com a conveniência de cada teólogo. No entanto, esse texto de João 15, 12 não pôde ser alterado. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E veja, meus irmãos, como é que eu posso aprender a amar, então? Como é que eu cumpro a lei do amor? Quando eu levo a carga do meu irmão e quando me permito levar a carga, permitir que o meu irmão me ajude a levar a minha carga. É essa relação de interação, de carinho, de respeito, de afetividade que o Espiritismo vem propor. É esse mesmo Paulo de Tarso, agora na codificação de Kardec, assinando Paulo Apóstolo, ele vai inspirar Kardec, ele inspira, Santo Agostinho também inspira, um espírito chamado Cáritas, que é um mártir de Roma, também inspira a Allan Kardec criar o lema do Espiritismo. E o lema é: fora da caridade não há salvação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrar por Cristo é uma escolha, mas uma escolha desafiadora. Por isso que, para começar a fazer o fechamento, lá em Lucas 9, 23, o Cristo diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Meus irmãos, vir após o Cristo é uma escolha, não verbal, não uma declaração, não um testemunho de fé, mas uma atitude. Se alguém quiser vir após mim, ele diz, negue-se a si mesmo. Ou seja, combata a tendência a pensar só em si, combata o egoísmo, procure compreender que todos nós somos irmãos, um dia entenderemos isso, sentiremos isso, e comecemos a agir agora como irmãos, estendendo o socorro àquele que podemos, beneficiando aqueles que estão à nossa volta. Se eu não posso ajudá-los com algo material, talvez com uma prece, talvez com um sorriso, um bom conselho, mas é preciso compreender, meus irmãos, que nós estamos aqui para desenvolver o sentimento do amor. E aí, nesse contexto, o Paulo encarnado vai falar que fora da caridade não há salvação, e a fala do Cristo conclui assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e diz assim, tome cada dia a sua cruz e vem e siga-me. Meus irmãos, não fomos convidados como cristãos à facilidade. Todos somos convidados a tomar uma cruz.
Que cruz é essa? Pode ser uma cruz pontual, pode ser um problema familiar, pode ser uma cruz financeira, pode ser um outro tipo de cruz qualquer, mas há uma cruz que é comum a todos nós, a cruz da evolução moral. O desafio de tentar hoje ser melhor do que fomos ontem e o desafio de tentar amanhã nos tornarmos melhores que somos hoje. Aquelas mesas girantes acabaram por produzir um material literário, religioso, que nos convida a rever como nós entendemos Jesus. E diante dessa coragem de rever, do desafio de rever, talvez seja a hora de tomar uma decisão diferente, uma decisão melhor, aonde na minha vida estejam o perdão, a tolerância, a compreensão, a misericórdia, a compaixão, vivas, ativas, a exemplo do que nos fez o próprio Cristo. Que a gente possa compreender, meus irmãos, que o Espiritismo é uma doutrina cristã e ela tem como intenção nos convidar a amar mais uns aos outros. E quando nós entendermos isso, quando compreendermos isso, a gente vai se colocar diante da vida de uma nova maneira. E essa maneira vai produzir em nossos corações a felicidade e a paz, porque elas estão linkadas com a lei de Deus. Então, que a gente possa sair daqui compreendendo um pouco mais de Espiritismo e, mais que isso, meus irmãos, desafiados a investigar. O Espiritismo é uma doutrina que não tem intenção de convencer ninguém, mas ela, se estudada e compreendida, ela é autoconvincente, porque ela nos conduz, mais uma vez, a algo que nós é o que mais precisamos e desejamos. Ela nos faz sentir paz, sentir harmonia interna, nos devolve o equilíbrio, nos ajuda a ter uma vida que realmente vale a pena. Então, quero convidar você de Ibatiba, os companheiros que estão pela internet, a fazer uma visita a uma casa espírita próxima da sua casa, ou então acessarem as múltiplas lives que hoje estão aí nas redes sociais para conhecer um pouco mais de Espiritismo. Se me permitirem mais 2 minutos, eu quero contar só o último fato. Quando Kardec lançou esse primeiro livro, em 1857, surgiram os primeiros críticos. Meus irmãos, os críticos são muito bem-vindos. Se não fossem os críticos, nós não realinharíamos as arestas. Mas Kardec vai qualificar que haviam 2 grupos de críticos, os levianos e os sérios. Os levianos eram aqueles que criticavam sem conhecer, criticavam por criticar, atitude que muitas vezes nós fazemos. Criticamos sem conhecimento. Mas Kardec fala que o segundo grupo, o grupo dos críticos sérios, eram aqueles que compravam o recém-lançado Livro dos Espíritos e liam o livro para encontrar nesse livro alguma razão para criticar. E Kardec diz no artigo de uma revista espírita de que desses homens, de 2 coisas, uma lhes acontecia. Ou eles paravam de criticar, ou eles se transformavam em espíritas. Eu quero convidar você a investigar o Espiritismo. Antes de censurá-lo, antes de emitir uma opinião, procure conhecê-lo, porque ele pode ser uma solução harmoniosa, de equilíbrio, para nos fazer sentirmos melhores e, mais tarde, verdadeiramente nos fazer irmãos e filhos de um só Pai. Deus abençoe-nos a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Muita paz e muita luz a todos nós.